Oi, boa noite. Vou, vou convidar aqui a Ana Alice. A outra live ela caiu porque ela não estava conseguindo entrar. Boa noite a todos. Aguardar a Ana Alice entrar, nossa convidada de hoje. Ó, a Ana Alice entrou. Ana, a gente saiu da outra live para ver se a convidada consegue entrar, que é a Ana Alice. Clica aí nos dois bonequinhos. Isso. Olha, eu aceitei, mas não entra. Ah, deu certo. Até que enfim, eu falei, gente, o que Amém, está Senhor. Mas é assim acontecendo? mesmo. É assim mesmo, é natural, normal. Boa Né? noite, Ivan. Boa noite, Vilma. O pessoal que está entrando. Eliane, boa noite. Nalice, boa noite. Boa noite, Ariane. Prazer imenso estar aqui com vocês, meninas. Olha, que bom, que maravilha que deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas a gente vai aprender, né? Assim mesmo, é tudo Exatamente. normal, E eu clicava, mas não ia a imagem. Eu falei, gente, o que está acontecendo? não é? Mas é assim mesmo. Então já é 7 e 8, vamos começar o nosso Terapia Cast, terapia na vida real. Então primeiro a gente inicia com a respiração profunda para poder relaxar, acalmar os ânimos, eliminar essa ansiedade, porque hoje tem muita coisa boa, né? Tem muita história, tem conexão, tem É cura, verdade. tem transformação. Então a gente tem que estar limpinho, relaxado É, para receber tudo isso. é verdade. Então Relaxa vamos antes e fechar relaxa depois. isso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente. Puxa o ar bem fundo pelo nariz e você vai soprar bem devagar pela boca. Inspira e expira. E aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Inspira mais uma vez, solta bem devagar. A frase de hoje do Terapia Cast é: o silêncio emocional também adoece. Então, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde, né? Hoje, a Célia, terapeuta Célia, não vai estar aqui. Eu sou Ariane Moura e junto com a terapeuta Célia Maria, nós apresentamos o Terapia Cast. Mas hoje ela está fazendo 19 anos de casada, então ela não pôde comparecer. Ela teve folga hoje do Terapia Cast. Folga, Foi comemorar com o folga. esposo. Ela, Bem-vinda. né? E aqui hoje a gente está unidos aqui para falar um pouco do que está acontecendo. A Ana Alice, a nossa convidada maravilhosa de hoje. Eu não sabia, mas ela falou que ela é pastora. De Sim, última hora, ela falou que era pastora. Semana passada a gente teve a pastora Rosana. Então, isso aqui é uma benção. Terapia Cast é uma benção, é verdade. É né? verdade. E ele já tem esse propósito, né? Ele tem o propósito de levar a terapia na sua vida, na sua casa, que é uma terapia na vida real. Todos nós somos profissionais da área emocional, da área da saúde, e a gente está aqui contando a nossa história, falando a verdade como ela é, às vezes cutucando aquela ferida que você não está cutucando, você está deixando ela guardada, às vezes você tem medo de ir para a terapia, o que, que é a terapia, né? Dói, não dói? Como é que é esse Como é que é esse negócio? negócio? Não é? Então, terapia cash é isso, é um encontro aqui, é um espaço, né, sem julgamento, sem certo ou errado, um espaço seguro de acolhimento. Então, essa escuta, essa presença
né, através das nossas histórias, histórias reais. Todo mundo que vem aqui fala sobre a sua história, sobre a sua superação, que a terapia pode ajudar, né? E isso é maravilhoso. E não tem preço. Poder Não, transformar vidas. Primeiro nós fomos transformadas e hoje a gente, né, transforma vidas, graças a Deus. É um prazer você ter recebido o nosso convite, né, de coração aberto e aceitado. Muito obrigada por estar aqui. Seja eu muito bem-vindo ao Terapia Cast. que penso, Ariane, que prazer, né? A admiração que eu tenho pela sua pessoa e a gente poder estar juntinhas assim, mesmo online, né? E assim, ouvindo essa fala, essa frase, né? Esse lugar emocional, o silêncio também é um lugar que pode adoecer. E interessante, nós nem conversamos sobre isso, mas eu quero falar sobre isso. Aqui é todo seu, o espaço é todo seu. O silêncio emocional também adoece. É a frase de... A gente não combina nada aqui. Eu falo Não, para o convidado sempre, ó, fica à vontade, conta a sua história. Fica, ali é um espaço onde você vai, né, transbordar na vida do outro. Então fique à então vontade. deixa eu me apresentar para essa turma maravilhosa, né? Eu me chamo Analice, eu tenho 58 anos, eu tenho um casal de filhos, os dois casados, e tenho uma netinha. Mas por trás de toda, né, de toda essa história, tem perdas, tem lutos e tem esse silêncio emocional. Eu vejo a minha vida, gente, como... Eu sempre falo isso, eu tenho isso comigo. Vocês vão entender por quê. Eu vejo a minha vida como uma travessia, como um lugar de travessias. Eu sempre estou caminhando, decidindo quem eu sou enquanto eu vou. Pense nisso. Quem é você enquanto você caminha? E a minha história, Ariane, ela começa quando, assim, com a terapia, com esse universo, né, de cura das emoções, quando eu tinha 20 anos. Eu morava em Minas Gerais, em Uberlândia. Sou lá de Uberlândia, da terra da Andréia. Morei, né? Cresci ali e mudei para Goiás, né? Recém-casado, um ano e pouco, um ano e 6 meses. Mudamos para Goiás e vim morar numa cidade chamada São Luís de Montes Belos. Então, não conhecia muita gente e um dia fui convidada para participar de uma roda terapêutica. E eu nem sabia, eu não tinha nem ideia o que era isso. Isso, imagina, eu estou com 58 e eu tinha 20 anos na época. E aí, mas querendo fazer amizades e estar perto daquelas meninas, eram 12 meninas, era, era algo de cura para as emoções, e é tão interessante porque a gente vai aprendendo algo, né? Na vida. O corpo, ele fala por fora, mas as emoções, elas falam por dentro. E eu fui descobrindo isso a partir, né, dessa cura terapêutica que começou ali. Então, eu pensei comigo, gente, mas eu não tenho problema nenhum. O que eu vou falar? O que vai acontecer nesse lugar para falar, né? E trazer uma cura, porque eu não entendia. Eu tinha 20 anos e eu pensei assim: ah, mas eu vou. Eu vou porque eu vou estar perto das meninas. Eu não tenho nenhum problema, não estou com nenhum trauma desse jeito. Eu não tenho nenhum trauma. Mas para eu poder ficar perto das meninas, eu vou. E aí éramos 12. Eu pensei comigo. E de fato eu pensei, eu vou ser a última a falar, porque eu não sei nem se eu tenho alguma coisa para falar sobre mim. Tá, queridos, eu fui a primeira. Quando começou e a menina fez um sociodrama, ela trouxe através de revistas que usava muito na época e a gente ali folhear e procurar algo que chamasse atenção. E nada me chamava atenção, mas em um determinado momento, eu ali folheando, eu vi algo, eu vi uma imagem de uma cidade que estava muito iluminada, e aquilo me chamou muita atenção. Recortei, coloquei ali aquela imagem
E pensei, não tenho nada para falar, só foi algo que me chamou a atenção. Gente, eu fui a primeira. Eu chorei tanto, tanto, tanto. Por quê? Porque havia uma ferida ali, né? Causada naquele lugar que eu morei, que foi Belo Horizonte, recém-casada, morei em BH. E ali algumas feridas, dores com liderança, dores com rejeição, elas emergiram dentro de mim e trouxeram esse lugar. Esse lugar que eu jamais imaginava, eu não sabia que eu tinha dentro de mim, que era em relação às pessoas, aquele lugar que eu dizia, eu nunca mais volto nesse lugar, eu nunca mais piso nessa terra. A gente é assim, né? E ali começou, eu chorei muito. E eu fui ministrada, né? Por aquela mulher que estava operando ali naqueles dias nas nossas vidas. Aquilo me marcou muito. E ali começou uma percepção que até então eu não tinha. Eu não estava sozinha. Eu achava que, porque eu não entendia de cura, de emoções, de como elas atuavam dentro de nós, então eu achava assim que eu não tinha nada para falar, mas na verdade eu percebi o seguinte: não era só eu. Não era só eu que tinha dores, não era só eu que tinha traumas, não era só eu que tinha as minhas feridas e não sabia nem como nomeá-las. Mas naquele dia algo saiu de dentro de mim, sabe? Me trouxe algo que eu não tinha, leveza. E ali eu percebi o seguinte, gente, outras pessoas também têm traumas. Outras pessoas também guardam suas dores. E na medida que cada uma ia colocando para fora, porque, Ariane, se as pessoas entendessem o que é a terapia é aquele rompimento em relação ao isolamento emocional que a gente precisa ter. E às vezes a gente não tem, porque a gente guarda, esconde. A gente acredita naquela historinha assim, eu não tenho nada para falar, o que eu vou fazer num consultório? Eu não estou doida. Mas, na verdade, aquilo que você tem guardado dentro de você, outras pessoas também têm passado. Então, terapia é um rompimento desse isolamento, desse silêncio emocional que muitas vezes você, querido, querida que está nos ouvindo, está carregando, como eu carregava também. E é tão interessante porque a partir dali eu fui entendendo a questão de vínculos, porque eu não entendia. Porque o vínculo, ele carrega dois sentimentos. O desejo de sermos acolhidos e o medo que nós temos de ser feridos. Olha, gente, como isso é forte. Como às vezes nós temos medo de nomear os nossos sentimentos. Eu nem sabia que havia um lugar onde eu poderia estar o quê? Nomeando aquilo que estava pesando dentro de mim em relação àquele lugar que eu morei, aquelas pessoas que me feriram. Eu não tinha noção que o quanto era hoje. Eu falo muito isso para os meus clientes, quando eu quero ajudá-los a nomear os seus sentimentos. Porque eu cresci não sabendo como transformar sentimentos em palavras. E isso foi muito dolorido para mim. Eu entrava nos lugares calada e saía muda. Eu era muito tímida. Eu achava que eu era invisível, na verdade. Eu achava que eu não tinha nada assim de interessante para dizer para as pessoas. E quando eu estou no consultório com alguns clientes, eu sempre, quando levo eles a esse lugar, olha, vamos nomear esse sentimento, vamos dar nome a esse sentimento. Aí eu dou um exemplo para eles. Olha, imagina que é como você acender uma luz. Clique. Imagina que você entra, Ariane, num quarto escuro. Você está ali, num quarto escuro, e você acende a luz. Ao acender a luz, as mobílias mudam de lugar? Não. Mas o que vai mudar de lugar? O movimento que nós fazemos da percepção que nós temos sobre aonde cada coisa está. Então, nomear os nossos sentimentos, aquilo que nós passamos, aquilo que a gente deixa. Não, tem nada a ver não, Ariane. Deixa pra lá, entendeu?
Tem uma frase de Freud que diz assim: aquilo que nós não expressamos, imprimimos. Aquilo que não se expressa, se imprime. E ali naquele dia, com 20 anos, eu comecei a ter a minha primeira consciência. O meu primeiro ligar de luz em relação a algo que eu precisava tanto, que eu estava me afogando no mar de feridas, traumas e emoções, e eu não tinha ideia. E eu até lembro de um texto, né, quando uma mulher, a Bíblia, ela diz que uma mulher, ela perde um dracma, ela perde uma moeda de valor que tinha um significado ali em relação ao noivado, ao casamento. E tudo que é de valor, a gente precisa olhar. E aí diz que a primeira coisa que ela fez não foi varrer a casa dela, mas foi acender a luz. Então, que nessa noite vocês possam descobrir o valor que a Ariane, que a Célia, elas estão levando até vocês. Esse acender a luz. Iluminar aquilo que muitas vezes está tão assim, difícil. Aquela angústia, aquele angus, sabe? Que você não sabe como atravessar e que a terapia te dá esse lugar. Esse lugar de passar por esse atravessamento, vamos assim dizer, né? A infância, ela não desaparece dentro de nós. Essa é a verdade. Ela se esconde, como diz Freud, né? Ela se esconde, está muitas vezes escondida. Mas naquele dia, a luz foi acendida para nunca mais apagar na minha vida. E aí, a segunda etapa que eu fui, assim, entrando a partir disso foi porque os meus pais, eles se separaram e eu tinha 9 anos. Ó, minha história começou ali, nos 20. O primeiro acender de luz na minha vida foi ali, aos 20. E aí, aos 9 anos, os meus pais, eles se separaram. E com 9 anos, a nossa identidade está ali sendo formada. Esse lugar de pertencimento, de autonomia. E eu não sabia disso. Mas foi uma ruptura tão grande na minha vida. Ver meu pai deixando minha mãe, ver meu pai saindo de casa, nos deixando, sabe? Indo construir outra família. E como se diz, nós deixamos de ter as coisas, passamos necessidade, passamos fome. Aquilo gerou tanta revolta, tanta raiva. Eu tinha muita raiva dentro de mim e eu não sabia explicar essa raiva. Muita tristeza. Então, quando os meus pais se separaram, algo começou a acontecer na minha vida. Minha mãe precisou ir trabalhar e eu comecei a ocupar um lugar que quando a gente é criança, sabe? A gente não cabe esse lugar para nós, esse lugar de parentificação. E eu comecei a amadurecer, a ter que amadurecer mais rápido que o tempo permitia na minha vida. Então, 5 irmãos, eu a primogênita, eu a mais velha. Então, eu comecei a cuidar, eu comecei a ter aquela sensação que eu tinha que ser forte. Aquela sensação que eu tinha que dar conta de tudo. Aquela sensação, assim, sabe? De cuidar de todos, mas não ter quem cuidasse de mim. Passei a não ter adolescência. E isso me impactou muito, me formando aquele lugar que eu falei para você de invisibilidade. Eu era forte por fora, mas por dentro eu carregava a dor do abandono. Por dentro eu carregava a raiva do meu pai. E nessa fase, né, que eu fui vivendo, até eu escrevi uma coisa que eu preciso falar. Aquilo que não encontra palavras dentro de nós, encontrará sintomas. E os sintomas foram dentro de mim ali, naquela fase da minha adolescência. Então, aos 20, eu fui tendo a primeira percepção ali, nossa, tem um caminho para as minhas feridas também, né? Para cura. E aos 9 eu passei por essa ruptura. Então tá. Quando eu passei, eu em 2010, agora já casada, estou contando essa fase para vocês entenderem aonde estavam as minhas feridas. Essa ruptura emocional com meu pai, esse lugar de parentificação, que eu fui colocada, né, como salvadora, menina do céu. Você não está entendendo.
Quantas pessoas passam a ser, querido, você pode estar nos ouvindo e se sentir assim, não, eu tenho que salvar. Tanto que quando eu mudei aos 20 anos de Minas para Goiás, a minha maior dor estava aí. Porque eu fui tirada de perto do meu sistema de origem, da família. E eu pensava o seguinte, eu tenho que estar perto, porque perto nada acontece com eles. E aí, de repente, eu já não estava mais perto. Quantos quilômetros, né? 6 horas aqui da onde eu moro até Uberlândia. E aquilo me gerava muito sofrimento emocional. Aí, morei aqui, fiquei 14 anos em Goiás, retornei para Uberlândia novamente. Já era casada quando vim para cá, mas com os meus filhos. Então, meus filhos estavam entrando na fase da adolescência. E aí, em 2010, tinha um curso chamado Família em Movimento, com a doutora Ana Almeida, do Rio de Janeiro, e com a Silvana Pérez. E eu fui fazer. E ali eu comecei e eu fui muito impactada com a forma como aqueles dias que eu passei com elas foi mexendo aonde? Na minha adolescência. Na falta do meu pai. Na revolta que eu carregava, que quando eu, antes de me converter, eu olhava para o céu e falava assim, Deus, o Senhor não me ama. O Senhor não me ama porque o Senhor tirou o meu pai de mim. Eu tinha isso, eu pensava assim, Deus é o culpado, não quero saber nada desse Deus, porque ele é culpado porque ele tirou meu pai de mim. Em 2010, eu já era convertida, mas olha, a luz... Porque, gente, nós precisamos entender que a cura, que a terapia, ela é como uma cortina, é um descortinar nas nossas vidas. Não acontece tudo de uma vez, não. Não é assim, ó, e você abre a cortina. Não, é aos poucos. É na medida que você vai passando a ter consciência emocional, é na medida que você vai passando a dar lugar para cada lugar que é a luzinha que é acender dentro de você. Em 2010 foi a hora de mexer aonde? Nesse meu lugar, dos meus 9 anos, da minha adolescência. E foi exatamente uma época que meus filhos estavam adolescentes e eu tinha muitos flashes com a minha adolescência e eu não entendia. Por que eu estou pensando nisso? Por que isso está vindo na minha mente? E aí foi quando eu conheci a doutora Ana Almeida. E teve um momento em que ela estava fazendo esse trabalho e ela nos fez ler uma história de um pato, o Teco. Olha que coisa! Era uma história, parecia uma coisa boba. Mas nada que você faz em um consultório é bobo. Nada, gente. Tudo vai ter um sentido para você depois. E aquela história, na medida que a gente ia lendo, mas a gente ia fazer dramatização, eu me identifiquei com o Teco. E eu vi ali naquela história que mostrava que aquele pato que poderia ser um pato selvagem que poderia voar, mas passou a vida toda, se tornou o quê? Um pato doméstico. Porque quando chegou o momento dele voar e ter a sua liberdade, ele levou a vida na infância e adolescência só querendo brincar. E aquilo ali, quando eu fui lendo a história, porque eu não tenho tempo de contar, mexeu muito comigo. E ali eu entendi. Ali acendeu de novo a luz. E eu entendi, meu Deus, eu tenho uma ferida com meu pai. Toda aquela revolta que eu já tinha carregado, toda aquela dor, toda essa questão de eu querer dar meus voos para a vida. E eu me sentia presa, não? Eu entendi. E aí a Ana Almeida chegou perto de mim. E ela me abraçou e ela só disse uma coisinha no meu ouvido. Ela disse assim, Ana, você é muito forte, mas precisa se permitir. Chore. Menina, o que aquilo tinha a ver com a minha história? Tudo. Eu precisava dar e nomear esse sentimento novamente e dar lugar na minha história
a esse abandono. Sabe por quê? Mesmo casada, serva de Jesus, amando Jesus, eu tive experiências espirituais, porque eu acredito muito numa coisa também, sabe? Não há, assim, não há nada mais raso do que às vezes a gente pensar que querer curar a mente sem às vezes a gente fingir que não vamos olhar também para o lado quê? Do nosso espírito. E a gente precisa olhar. Então eu vivi experiências gradativas com Deus. Ele se apresentando e sendo referência para mim como pai. Porque era o que eu mais sentia falta. E o que acontece? Quando a gente tem essas feridas da família de origem, a gente vai projetar na nossa família atual. Então, às vezes, aquela falta de pai, sem eu perceber, eu estava projetando para o meu marido. E aí, quando a Ana falou isso para mim, eu desabei. Eu desabei e ali eu chorei muito. E eu comecei a perceber esse lugar da falta do pai. Veio também um processo de cura no meu espírito, porque aí Deus passou a ser essa minha referência de paternidade. Isso em 2010. Quando foi lá para 2014, 2013, 2014, me foi apresentada a terapia sistêmica. E eu comecei a fazer as pós-graduações. Porque, como eu amava ajudar as pessoas, eu já era pastora, então eu também queria ampliar as minhas experiências, o conhecimento, para aquele lugar que eu também ainda não sabia. Era uma criança aprendendo a andar, entendeu? E aí eu comecei. E foi algo assim, muito profundo na minha vida, porque eu comecei, fiz uma pós e em 2018 eu comecei outra, que era a terapia para abordagem para casal, família e atendimento individual. Só que eu não sabia, como a gente não sabe, que eu iria passar uma travessia de perda. Em 2018, no final do ano, porque eu sempre gosto de ir para a palavra, buscar em Deus uma palavra, e Deus falou comigo em Josué, capítulo 3, versículo B. Só assim você vai passar por lugares pelos quais você ainda nunca passou. Como 2018 foi um ano na minha vida muito produtivo, Ariane, em que eu, assim, viajei muito o Brasil, sabe? Dando palestras para as mulheres, indo em igrejas. Foi o ano inteiro. Quando eu li aquilo, eu pensei assim, uau! Gente, Deus vai me levar a lugares pelos quais eu nunca passei antes? O que será, então, que Deus vai fazer na minha vida? Gente, então eu vou, como se diz, será que será viagens internacionais? Cheguei a pensar. Mal sabia eu que 6 meses depois eu estaria perdendo o meu esposo. De uma forma abrupta, de uma forma rápida, para um câncer. Que foi algo que nós achamos que era um problema. E em 3 meses, ele veio partir. E meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu fui casada, gente, 32 anos. O meu sonho, quando eu contei para vocês sobre o meu pai e as minhas revoltas, era que o meu maior sonho de criança era: eu quero ter uma família. Eu quero saber o que é um lar. Porque quando eu era criança, eu dizia o seguinte: eu tenho uma casa, mas eu não tenho um lar. Olha o quanto isso era forte. Mesmo sendo uma criança, um adolescente, mesmo indo para minha casa, quantas vezes chorando da escola até a casa, eu sabia o seguinte: o que é ter uma família? Eu queria meu pai de volta. Então Deus me deu uma família. Por 32 anos eu casada, por 32 anos eu convivendo com meu esposo, nós criamos nossos filhos, uma família linda mesmo. E aí, de repente, eu me vejo perdendo o chão. Sabe, eu acompanho, eu gosto muito de C.S. Lewis.
E quando ele perdeu a esposa dele, ele escreveu algo. Ele escreveu um livro chamado A Anatomia da Dor. E ele diz assim que o luto, ele é uma amputação sem anestesia. E foi isso que eu passei, Ariane. Uma amputação sem anestesia. Então, eu estava morando em Uberlândia. E aí, de repente, passei pela perda do meu esposo e tive que voltar para Goiás, logo em seguida. Porque nós dois iríamos retornar para um ministério aqui em Firminópolis, onde eu moro, que tinha começado esse trabalho conosco. E eu voltei sozinha. E foi um processo com igreja. Um processo que a igreja estava passando aqui também muito difícil. Eu passando meu luto, tendo que ficar entre Firminópolis, Goiás e Uberlândia, porque meus filhos ficaram lá. Minha filha já era casada, minha filha ficou grávida de 3 meses. É uma história linda e dolorosa. Não tenho muito tempo. Mas nesse momento a terapia me ajudou também. Por quê? Eu quero aqui dizer a algumas pessoas, para você, querido, querida, que tem enfrentado luto, perdas, porque luto não é só a perda de uma pessoa que a gente ama. Pode acontecer em áreas, em outras esferas, um divórcio, entende? E quando eu perdi, porque quando você perde alguém que você ama, alguém que você conviveu por 32 anos, você está perdendo um companheiro, você está perdendo um amigo, você está perdendo alguém que era provedor. Você está chorando por não ser mais parte de um par. E eu chorei essa dor. E aí, quando às vezes eu ia conversar com uma amiga ou com alguém, eu entendia que como a vida vai passando para as pessoas, elas não entendiam esse lugar da minha dor, do meu luto. E eu voltei novamente para a terapia e ali foi assim um divisor de águas na minha vida. A Cris, minha terapeuta, ela foi maravilhosa na minha vida, ela me ajudou muito. E eu até anotei algumas coisas que ela me ajudou. E uma delas, ela disse assim para mim, Ana, é preciso buscar a essência da pessoa que ficou. E nessa noite eu quero dizer para você também, que às vezes passa por um luto, conhece alguém que está passando por um luto, eu atendo pessoas enlutadas. O que a morte, a perda, ela me ensinou no processo com a terapia? Que eu não poderia perder mais do que a morte já tinha me tirado. Essa foi uma das coisas. Que eu precisava estar presente no meu presente, por quê? Porque tudo pode mudar de repente. Algo que foi muito forte na minha vida foi que o tempo de Deus, ele não é só perfeito quando a gente ganha. O tempo de Deus, ele também é perfeito quando a gente perde. E, meu Deus, isso foi muito forte para mim. E como eu sei que está chegando assim no finalzinho, eu quero dizer algo que ela disse para mim, que eu assim sempre tenho assim anotado. Deixa eu ver se tá aqui escrito. Aqui. Ana, a sua completude, ela não vem de um lugar só. Isso para mim assim foi sendo assim como paraquedas que vão se abrindo, sabe? Por quê? Porque eu fui assim descobrindo, sabe o quê? Um dia Deus falou isso no meu coração, filha, quem é você sem o outro? Querido, quem é você sem o outro? Você já se perguntou? Você já tentou descobrir que lugar é esse sem o outro na sua vida? Às vezes essa dependência emocional de um namorado, de um ex, eu não sei. Mas quem sou eu sem o outro, né? Porque ela foi me mostrando, a gente vai se redescobrindo todos os dias. E por 6 anos eu fui me redescobrindo todos os dias. Como alguém que eu sou assim sorridente, eu sou alguém que olho para frente, por isso são as minhas travessias, porque travessias é o lugar de você o quê? Sair de um lugar para o outro. É você seguir em frente. E foi isso que eu me permiti
O ano passado, com 5 anos que eu tinha passado todo esse processo, conheci uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa, é outra história para a gente depois compartilhar. Um Boaz na minha vida, como eu chamo. E é o meu companheiro. E agora em julho nós vamos fazer 1 ano de casados. Reconstruir esse lugar na minha vida, sabe? Esse lugar onde, assim, Deus me presenteou com essa pessoa maravilhosa. E essa é a minha história com a terapia. Essa é a minha história, porque todos nós temos uma história. E eu digo a você, querido, todo lugar na tua vida onde existe dor, existe força também para sair. Tem sempre um caminho, uma estrada para se tornar dia perfeito. Você não precisa ficar nesse lugar. É isso. Olha que história linda, né? Que história impactante e motivadora. Você Exatamente. teve em vários lugares, em vários momentos, de muita dor. Em alguns nem reconhecia, né? Vou Não. falar o quê? Pra que eu vou lá? Para O que eu quê? tenho para falar? Você Não tinha sabia 20 nem anos, nomear. 20 anos você tinha e estava preso lá nos 9 anos na separação Nas dos feridas, pais, no nas feridas. abandono. Porque quando eu digo o seguinte, aonde o adulto é formado? É na infância. Todo adulto, eu, você, qualquer um, nós somos formados é na infância. E ali naquela fase da minha travessia, né, o abandono gerou muita coisa dentro de mim. Eu não conseguia confiar. Eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade de nomear sentimentos, como dizer para pessoas, eu te amo. Isso não saía da minha boca. Até passar por processos terapêuticos e também processos de cura. Porque a palavra de Deus também é cura. Né? E a palavra tem poder, né? E a Nós profetizamos. verdade. Então, essa semana, né, que passou, eu atendi duas pessoas, uma de 25 e uma de 28 anos, com crise de pânico, com crise de ansiedade, né? Não sabia o porquê, mas eles estavam presos, uma na idade de 8 anos e uma na idade de 6 anos, no divórcio dos pais. Eles Exatamente. são adultos hoje, chorando com crise, mas o que está doendo é aquela ferida lá do divórcio, do abandono, da dor. Eles estão presos lá. Quando ele vem para a terapia, que ele entende isso, porque quando passou esse divórcio, uma criança de 8 anos, de 6 anos, ela tem conhecimento, ela tem entendimento, né? No caso ali, a Annalise, ela não foi abandonada pelo pai. O que aconteceu, essa ruptura, foi com a mãe, porque eles eram um casal. Exatamente. Não é? Então eles deixaram ser marido e mulher, mas nunca Mas deixou de de ser ser. pai. Então, só Exato. porque aquela criança entendeu que estava sendo o quê? Abandonada. Abandonada. Olha só o que a criança entende, mas o que foi de fato. Então, quando você chega adulto na terapia, que você traz isso à consciência, aquele abandono sai. Então, Exato. assim, é o passar a limpo na sua história de vida para encontrar cada detalhe, porque o trauma, gente, ele não precisa ser assim uma pancada, uma dor, algo extraordinário. É um detalhe, é uma fala, é um sentir que vira um trauma. E esse trauma pode atrapalhar a vida inteirinha. E é interessante, né? Não faz uma terapia, se ela não procura a Deus, se ela não procura de alguma forma sair desse abandono, hoje ela não estaria aqui. É verdade, exatamente. Por quê? Uma das coisas que eu mais tinha dificuldade era o quê? De expressar meus sentimentos. Tanto é que é por isso que eu amo escrever. E na terapia tem muita escrita terapêutica. Eu fui muito do escrever. Por quê? Porque eu não sabia como exprimir. Então, minha forma de exprimir era escrevendo. Escrevendo nos cadernos. Eu tenho cadernos assim, cadernos. Porque é esse lugar que a gente vai se colocando. Mas é tão libertador quando a gente passa
Né? Conhecereis a verdade. Verdade, você libertará. É Exatamente. bem isso. Então, essa frase que eu trouxe aqui hoje, né? O silêncio emocional também adoece, casou muito com a sua história, porque você ficou calada a vida inteira, entalada com todas E, as emoções e só escrevia para tentar aliviar a dor. e Ariane, é tão interessante porque toda vez que eu falo, eu conto o meu testemunho, uma das coisas mais marcantes na minha vida foi eu descobrir a minha voz. Que eu tinha uma voz. Eu tinha algo para dizer. Eu tinha algo para falar. E era uma das coisas muito fortes que as pessoas percebiam isso em mim, menos eu. Eu, enquanto estava nas minhas feridas e dores, eu não conseguia ver esse lugar, esse talento, essa capacidade que eu. Mas as pessoas conseguiam. Então é muito bom quando na vida aquela luz se acende. Dá aquele clique, né? A Dá- Cris acabou de comentar aqui, ó, fui abandonada pela minha mãe com 5 anos e hoje faço tratamento de síndrome do pânico. E é isso, tem que buscar ajuda, tem que, né, fazer o tratamento para se libertar. Porque a pessoa que tem essas crises, ela não vive, ela está sobrevivendo. Exatamente. E é tão interessante que ela diz aí que é com 5 anos. E no Sim, desenvolvimento humano, quando a gente vê as fases da criança, 1 ano faz oral, faz anal, né? Vai vindo as fases que a criança passa, do 0 ao 7. O que a gente percebe dos 4 até os 6? Que é a fase de ver, a criança vê a vida em pares. Passarinho tem a passarinha, mamãe tem o papai e eu tenho o quê? E aí tá, não tenho. Isso gera uma. Você se sente até traída. Olha, tudo é muito emocional. muito, né? Então, hoje, quantos anos a Cris tem, a gente não sabe, que ela não colocou aqui, mas ela é uma É, adulta que está vivendo, tendo sintomas da crise, medos, ansiedade, né, exacerbada por um fato que aconteceu quando ela tinha 5 anos. Ela tem que tratar isso para ela se libertar de tudo isso. É muita coisa que você trouxe aqui, Annalise. Se a gente for comentar tudo, eu queria comentar tudo, mas não vai dar tempo. eu Você sei. falou da Salvadora. Hoje, quantas mulheres são salvadoras? A hora que você falou assim, olha, ela tem 53, ela está sofrendo Deus dos 5. Quantos anos ela está carregando essa ansiedade, essa síndrome do pânico, todos esses sintomas? É muito, é É uma vida. muito. É uma vida. É uma vida. É uma vida que precisa sair desse lugar para Sim. viver o melhor que Deus tem para ela. Para viver a liberdade de que. Eu amo muito um texto, eu não vou tomar o tempo, lá em João, que diz assim: que Jesus pergunta a um homem que está 38 anos paralítico, e ele diz assim: queres ser curado? Aí, olha o que vem e emerge dele. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém que possa me colocar ali no tanque de Betesga, porque enquanto eu tento ir, outros chegam primeiro. E quantas pessoas ficam nesse lugar, nessa homeostase? E aí há uma fala que eu acho muito linda. Aí Jesus diz para ele assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que ele não disse assim só, levanta-te e anda? Mas precisou dizer, toma o teu leito. Pensa, queridas, querido, é porque tomar o leito fala daquele lugar que por tantos anos o paralisou. Querido, a sua história de dor, ela se torna história de transformação para onde você for. Carregar o leito é diferente, porque antes ele só ficava deitado nele. Agora não, eu posso andar, onde eu for, eu posso contar essa história. Só que ela se torna o quê? Cicatriz. Ela não é uma ferida aberta mais. Isso faz toda a diferença. E o que você trouxe muito interessante, né? Jesus perguntou. Até Jesus pergunta: você quer ser curado? Porque tem muita gente que não quer ser curada. Tem muita gente que não quer sair daquele lugar. Dá ganho secundário para a pessoa. E aí ela precisa clicar a luz para começar a perguntar: que ganho secundário eu tenho ficando nesse lugar aqui na minha vida? E só para finalizar o que você trouxe, né? E eu
não sei se eu tinha te interrompido, da Salvadora. Menina, Não é? menina que aprendeu o seguinte, eu digo para meus clientes, quando eu encontro um Salvador ou uma Salvadora, entendeu? No consultório. Eu pergunto assim para ele, eu fico ouvindo e tal, e de repente eu paro ele assim e falo assim, me conte uma coisa, quantos braços você tem? Aí ele fica assim, olha para os braços, né? E fala assim, eu tenho 2. Que bom. Então isso mostra que você não é um polvo, né? Porque o polvo é que tem muitos braços. Mas é isso. Eu acho que a maioria de nós, principalmente as mulheres, né, é esse povo. Esse. Sai carregando todo mundo, quer ajudar a vizinha, a prima, a mãe, a amiga, a irmã, o marido, sai carregando todo mundo. Mas e ela? E ela? E ela? Quem carrega ela? Quem acolhe ela? Quem ajuda ela? Quem dá amor a ela? E a primeira pessoa que a gente precisa estar amando é a nós mesmos. Eu tenho um segundo? 2. Pode falar. Lembrei quando você falou isso. Tinha 2 meses que eu tinha perdido, né? Meu primeiro companheiro, meu marido. E eu estava em Uberlândia e eu estava chorando muito no sofá. Eu estava num pranto. Meu filho chegou até a mim, me abraçou e eu me colocou no peito dele. E ali as lágrimas, elas não caíam, não, elas rolavam. E eu chorei, chorei, chorei. E ele virou para mim, abraçado, e ele falou assim: mãe, a senhora não está sozinha. Eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. Ariane, quando ele disse assim, eu vou cuidar de você, eu tava até então mal. Ai, mas naquele momento eu fiz assim, ó. Eu tava inclinada no peito dele, eu fiz assim, olhei para ele, a gente tava sentado no sofá, eu olhei para ele e falei assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. De mim, cuido eu. E Deus, aí eu apontei assim, e Deus cuida de mim. Meu filho, um ciclo se fechou na minha vida. Mas um ciclo está se abrindo na sua vida. Isso foi em setembro. Porque em outubro, novembro, ele ia ficar noivo, o meu filho. Olha, aí eu falei para ele assim, um ciclo se fechou na minha vida. Mas um ciclo da vida está se abrindo para você. Você não, eu não quero que você se coloque, a parentificação, eu não quero que você se coloque no lugar que era do seu pai como meu marido. Porque marido eu tive. Você é meu filho. E eu abracei ele. E ele ficou me olhando assim. Sabe por que eu fiz isso, Ariane? Porque eu não sabia, assim, nas minhas travessias, o que eu ia enfrentar ainda pela frente. Mas uma coisa eu sabia. Eu não queria colocar o meu filho num lugar em que eu dizia assim, ai, é mesmo, meu filhinho, você vai cuidar da mamãe, você nunca vai me abandonar. Ah, Ele ia casar, tá? e, pois é, a vítima, você ia se tornar a vítima. Você fez um corte cirúrgico que definiu a história de vida do seu filho, porque se você não faz isso, ele ia paralisar a vida dele para cuidar da mamãe ferida. Não é que você não estava ferida, mas você tinha Exatamente. acabado de fechar um ciclo que você carregou tudo isso. E você não pode passar isso para a sua geração. Então, assim, olha o quanto isso é sério. Por quê? Porque é o que nós temos mais visto, Ariane. O que nós mais temos visto são homens, meninos, entendeu? Que entre a esposa e a mãe, eles deixam a esposa e vão. Não corta o umbigo, né? Fica. Não cortou, não fez o corte umbilical. E isso é muito perigoso, porque paralisa. Você está entendendo? Eu fiz um post esses dias agora que eu disse algo. Olha eu falando mais aqui. Que é o seguinte, sobre casamento, sobre isso. Por quê? Porque o trauma, ele pode destruir casamentos. E não prospera. O E não marido que casa,
E fica o marido ou a esposa que não desvincula da primeira família, que os pais é a primeira família. Quando você casa, você se aquela a esposa ou o esposo se torna a primeira família, os pais a segunda família. Se não tem esse desvínculo, não prospera porque tem essa dependência emocional aonde tem que cuidar do pai, tem que cuidar da mãe. Não, agora você tem que cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus Exatamente. filhos. Exatamente. E isso não é Aí, egoísmo, isso é bíblico, né? isso é Não é. bíblico. E aí não prospera Deixa. enquanto Esse houver. deixar é emocional. A primeira coisa não é a seguinte, não é se una, não. Não é se torne, não. É deixar, se tornar e depois unir. E esse deixar é um deixar emocional. Por isso que a gente sabe quando a gente está bem emocionalmente. É quando a gente tem que ir, às vezes, desculpa, resolver um problema no sistema da família de origem, uma questão que acontece ali, e aí você sabe entrar, mas você sabe sair. Entende? Muitas pessoas não conseguem fazer isso. É bem isso. A Elas pastora ficam, Rosana, elas tomam as dores. Hã? a pastora Rosana também acabou de entrar aqui. Boa noite. Boa noite, pastora. Olha, Annalise, nós podemos ficar aqui 2 dias e 2 noites falando que não acabou o assunto, meu Que irmão. não acaba esse assunto. Mas foi ótimo, excelente. Meu esposo está colocando aqui. Muito orgulho de você, meu amor. Meu esposo. Obrigada. Olha, foi um prazer te receber aqui. Nós vamos ter que trazer, né? Fazer o segundo para poder a gente continuar com tudo isso. É O muita coisa. assuntinho. Então, Continua o assuntinho, Ariane. Você é uma bênção. obrigada. De um coração gigante. Que Deus te abençoe. E esse lugar onde você tem se disposto para as pessoas, porque eu vejo isso no nosso grupo ali, na nossa turminha, se estenda, para que as pessoas possam sempre receber daquilo que você também tem oferecido a elas, cada dia mais. Amém. Recebe e agradeço de coração. E é isso, eu descobri o meu propósito de vida, né? Que é transbordar a vida da pessoa, que é transformar. Então, aí com uns 30 e poucos anos, eu descobri que é isso que eu vim fazer aqui. E é maravilhoso. É muito bom. Olha, eu fico muito agradecida de você ter aceitado o convite, Ah, né? E ter exposto a sua história, que foi muito linda, impactante, superação, né? Eu tenho certeza que vai impactar a vida de alguém hoje que assistiu ou daqui ficou gravado. No momento que a pessoa assistir, ela vai impactar e ela pode se conectar com a sua história, né? E aí se motivar para sair desse lugar, para exata. crescer, para ela poder melhorar, para ela poder viver e deixar de sobreviver. Eu Exatamente. vou deixar aqui marcado, né, o seu arroba. Se alguém ficou com dúvida, quer saber algo Pode me procurar. a ela, né? Pode me procurar. A gente tira dúvidas, conversa, né? E é maravilhoso tudo isso. Obrigada, querida. Eu aqui tenho que agradecer pela oportunidade de poder transformar essa história em um testemunho, em mostrar que se os outros conseguem, gente, você também consegue. Eu consegui, a Ariane conseguiu, você também consegue. E Foi um você não prazer. está sozinho. Nunca vai estar sozinha nem sozinho. Tem profissionais, tem pessoas para poder te ajudar. Observe os detalhes. Deus não desampara ninguém. É no detalhe que ele age. No Olha, detalhe. no E a minha detalhe. história é linda que esse detalhe que Deus fez na minha vida quando eu conheci o meu Boaz. O Gerson está dizendo aqui, a sua história já está impactando. Que bom, Olha, Gerson. que bom. E é isso. Gente, então esse foi mais um Terapia Cast. Muito obrigada pela presença de todos. Que todos tenham uma semana abençoada, né, por Deus, cheia de prosperidade, de saúde, de alegria, de leveza. E por Gente, tudo. Obrigada, né? foi todos vocês. Amém. Com Deus. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.